Você já sentiu que todo o seu trabalho, todo o seu esforço parece ser em vão? Você trabalha, planta, mas não colhe nada. Parece que você não prospera, que as coisas que você faz não dão certo. Foi exatamente assim que eu e meu marido nos sentíamos no início do nosso casamento. Nós passamos por um tempo de escassez financeira muito severo. E teve um dia em que Deus falou algo poderoso nas nossas vidas e foi uma chave de virada naquele tempo de escassez que nós estávamos passando. E eu quero hoje compartilhar contigo essa história. E eu tenho certeza que a minha história pode te inspirar a também vencer um momento de dificuldade, um momento desafiador que você está passando. Se você está passando um momento assim, então fica até o final, porque com certeza Deus vai falar contigo. Bom dia, mulher real. Eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha história. Sou pastora e psicóloga, como vocês já sabem, e eu nem sempre vivi o que eu vivo hoje. Tem muitas pessoas às vezes que olham e acham que porque nós conquistamos algumas coisas, não tivemos que passar por desertos, por dificuldades. E sabe que eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor por cada tempo de luta, porque esses tempos nos fazem mulheres fortes. Os tempos de provação, os desertos da nossa vida são a escola de Deus para forjar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, o nosso espírito no Senhor. E eu louvo a Deus por isso, mas eu quero te contar o que aconteceu lá no início do meu casamento. Esse ano vão fazer 20 anos de casado, nós vamos fazer 20 anos de casados. E lá no início do nosso relacionamento, do nosso casamento, nós passamos por uma crise financeira muito forte. Nós casamos com tudo certinho, nós éramos jovens apaixonados por Jesus, tementes a Deus, nós buscávamos o Senhor, nós namoramos, casamos, né, direitinho, virgens, nos guardamos um para o outro, fizemos tudo certo. Porém, no início do nosso relacionamento, do nosso casamento, nos primeiros anos, nós passamos por um tempo de escassez muito grande mesmo. Eu lembro que na ocasião, nós tínhamos 1 ano e pouco de casamento e naquela ocasião nós não tínhamos nem dinheiro para comprar um pão. Eu lembro de uma vez que nós saímos de um culto, de uma congregação na qual nós cuidávamos e nós não tínhamos o que comer. E quando nós saímos de lá, nós pensamos, eu tenho farinha. Até lembra aquela história da viúva, né? Mas aí eu tinha farinha, eu disse, eu vou fazer um pão. Só que quando eu cheguei em casa, não tinha gás para fazer o pão e não tinha dinheiro para comprar. Então aquele dia foi um dia que nós dissemos, Senhor, não dá mais para viver assim. E por que eu estou contando aqui que nós fizemos tudo certinho? Porque muitas vezes a gente se esmera e faz as coisas certinhas. Mas não é por isso, isso não é a garantia de que nós não vamos passar por desertos, de que nós não vamos passar por desafios, porque os desafios são momentos em que Deus trabalha o nosso caráter. Servir a Jesus não significa que tudo vai ser linear, que vai ser 100% perfeito o tempo todo. Não, é a paz que excede todo o entendimento que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, aquela paz que ainda que falte o gás, ainda que falte o dinheiro, o Senhor está ali conosco. E nesse tempo nós precisávamos, como casal, passar por isso para que o Senhor forjasse em nós um casamento forte, um firmamento, um alicerce do nosso relacionamento no Senhor. Foi isso que aconteceu. Eu não sei se você está passando por um tempo difícil, eu quero te dizer que você respire fundo, que você se erga os seus ombros, a sua cabeça, porque esse tempo de dificuldade não vai durar para sempre. Ele vai ter um fim. O Senhor só está te lapidando, só está te preparando para algo melhor e maior. Amém? Faz sentido isso para você? Então curte esse vídeo aqui, mas fica aqui que eu quero te contar. Né? Então eu me converti lá dos meus 16 para os 17 anos, me
converti, entreguei a minha vida a Jesus, me batizei. O meu marido, ele já servia a Cristo já desde nascimento, né? Desde a sua infância, desde jovenzinho já servia ao Senhor. E quando nós nos conhecemos, nós queríamos muito formar uma família para a honra e glória do Senhor. E isso que aconteceu. Só que nos primeiros anos nós fomos desafiados. E muitas vezes nós não aprendemos. Eu tenho certeza, não sei se você é uma mulher casada já, provavelmente você não teve uma educação financeira. Também, se você ainda não casou, não sei se você teve alguém que te ensinou. Se não ensinou, corra atrás. Faça isso antes de casar. E se você já é casado, faça mesmo sendo casada, mas nós precisamos aprender a administrar. Naquela época, nós tivemos uma oportunidade de um empreendimento novo, diferente, uma coisa disruptiva para a nossa época, onde nós mesmos iríamos fazer o nosso negócio, fazer o nosso dinheiro. Eu saí do trabalho de CLT que eu tinha, meu marido saiu do trabalho que ele tinha também, e nós tínhamos um empreendimento de família ali, pequenininho, que era uma livraria evangélica. E nesse lugar onde nós iríamos empreender, vender um produto, realmente foi um momento muito importante, porque nós íamos para treinamentos e aquele ensinamento, aquelas ideias que nós éramos expostos quando nós íamos para os treinamentos, elas abriram a nossa mente. Eu lembro que lá eu ouvi a primeira vez uma frase de Albert Einstein que diz que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E fez muito sentido, e desde lá a nossa mentalidade, ela rompeu realmente com muitas coisas. Porém, efetivamente, nós estávamos no processo, e no processo nós ainda não víamos colheita, e esse tempo foi de grande desafio. Claro que eu e meu marido, nós desde sempre sabíamos que o Senhor queria nos usar na sua obra, queria que o Senhor tinha um chamado para nós vocacional para o ministério, para a igreja. Naquela ocasião nós não éramos pastores, simplesmente éramos líderes de jovens, e ajudávamos na igreja local. Tinha uma congregação na qual nós cuidávamos das pessoas, ajudávamos a cuidar. E de repente um dia nós estávamos assim, no fundo do poço, naquele dia em que tu não sabe o que vai fazer no final do mês, que não tem saída. E aí eu fui para o meu quarto e eu fui orar e buscar o Senhor por uma direção. E o Senhor me deu uma palavra que eu quero ler para ti agora aqui. Essa palavra, ela falou tão forte ao meu coração, foi tão impactante o que o Senhor falou conosco naquele dia, que eu chamei meu marido com lágrimas nos olhos. Eu chorava e eu chamei ele e disse: olha o que o Senhor falou comigo aqui. A palavra está aqui, eu quero ler para você. É no livro de Ageu, capítulo 1, diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu em Jerusalém. Após o cativeiro babilônico, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, filho de Jeozadak, sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada, embora Ciro tivesse ordenado que fizessem isso 18 anos antes. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: agora presta atenção, acaso é tempo de habitardes em vossas casas forradas enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porque ninguém se aquece, o que recebe salário, o recebe num saco furado. Subi ao monte, trazei madeira, reedificai a minha casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que causa?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que ainda está em ruínas, e cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre os trigos e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os montes, sobre os animais e sobre o trabalho, sobre todo o trabalho das mãos dos homens. Quando eu li essa palavra, o Senhor me confrontou profundamente. O Senhor me pegou de jeito. E talvez você diga assim, mas Dani, tu não habitava numa casa maravilhosa, numa casa né, bem construída aqui, como diz na palavra, mas quando nós também estamos em momentos de escassez financeira, nós colocamos o dinheiro antes do lugar de Deus. Colocamos as coisas materiais antes de Deus, sabe por quê? Porque nós nos preocupamos. E era isso que estava acontecendo naquela ocasião conosco. Nós estávamos tão imersos naquela dificuldade que nós só pensávamos naquilo. E nós orávamos sobre aquilo, e nós nos preocupávamos com aquilo, e não sabíamos como íamos vencer aquilo, e não descansávamos, e não estávamos nos dedicando conforme o Senhor queria para a obra, para o reino. Então o Senhor me exortou, me confrontou e disse, olha, a minha casa está em ruínas, o meu povo perece, o meu povo precisa de ajuda, a minha casa precisa de ajuda, e vocês estão aí se preocupando só com vocês? Só com a dor de vocês? Naquela hora o Senhor nos falou tão forte, é isso. Nós precisamos fazer um voto de confiança, de entrega para Deus. E ali, com lágrimas nos olhos, eu chamei o Dudu, ele foi para o quarto, nós oramos juntos e nós decidimos pegar aquela casa, aquela congregação na qual nós estávamos cuidando na época e fazermos dela um lugar de avivamento, um lugar onde Deus habitaria. Então nós fomos para lá, começamos a fazer reformas estruturais, o lugar precisava de reforma. Ele mesmo pegou colher de pedreiro, né, tijolo, cimento, tudo, e nós fomos quebrar a parede, construir parede, e eu ajudava ele naquela época. Às vezes nós não sabíamos se teríamos almoço ou não, mas nós estávamos lá fazendo. Além de todo o esforço diante da estrutura daquela igreja que precisava ser restaurada, nós também nos posicionamos a restaurar as pessoas, a restaurar o modelo, a trabalhar de outra forma ali, cuidar daquelas vidas. E o que eu quero dizer para ti com isso? O que tem a ver a minha história? Talvez você vai dizer, mas eu não sou pastor, não sou líder de igreja nenhuma. Eu quero te dizer que enquanto você só focar na sua dor, exatamente isso que nós lemos aqui, talvez o céu, talvez o orvalho, talvez a terra não vai estar produzindo o fruto que está sendo plantado porque você está só se preocupando com você, enquanto a casa do Senhor, enquanto as vidas precisam daquilo que Deus depositou em ti, enquanto as vidas precisam da tua palavra, precisam do teu abraço, do teu carinho, do teu cuidado. E isso foi um ponto assim de virada de chave muito grande na nossa história. É claro que hoje eu posso dizer as mesmas palavras de Paulo, eu não julgo que eu tenha alcançado todas as coisas, eu sei que tem muitas outras ainda para eu alcançar, mas eu esqueço as que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Mas eu te garanto que nunca mais na nossa vida nós passamos uma escassez tão grande como aquela. E no momento em que nós decidimos e começamos a plantar o nosso tempo, ofertar o nosso tempo, porque às vezes naquele momento eu não tinha nem dinheiro para dar o meu dízimo, não tinha dízimo, porque eu não recebia, porque estava um tempo de muita escassez. Mas eu tinha tempo, eu tinha condição de ser voluntária em várias coisas. E aquela oferta foi agradável ao Senhor. Se esse vídeo está falando contigo, então faça alguma coisa. Tome uma atitude diante de Deus. Vai ficar esperando até quando? Até chegar no fundo do fundo do fundo do poço? Deus tem algo poderoso para ti, mas Ele espera uma atitude, um posicionamento teu. E eu quero deixar esse recado aqui, que quando nós nos posicionamos no reino, o reino se posiciona em favor de nós também.
Quando você se posiciona no reino, o reino se posiciona em favor de você. Para mim, desde esse momento que eu estou contando aqui para vocês, foi assim, inseparável o texto lá de Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você possa dizer, Dani, mas isso é muito radicalismo. Colocar sempre a obra em primeiro lugar e tal. É óbvio que a minha família é a obra de Deus. É óbvio que cuidar de mim é a obra de Deus. Mas se as coisas, a casa, o dinheiro, preocupação em excesso com essa vida, não pode jamais vir antes do reino de Deus. A preocupação com este mundo, com esta vida, não pode vir antes. Buscai em primeiro lugar o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas. Talvez não vão acontecer do jeito que você quer e você prediz, que você deseja, mas vão acontecer no tempo de Deus. E vão acontecer, porque Deus é fiel e Ele não mente. E Ele não mente. Faz sentido para ti? Essa é uma das minhas histórias e eu espero que tenha abençoado a tua vida. Eu espero que você possa ser encorajada a também se posicionar para aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Essa palavra falou muito comigo e eu guardo ela com muito carinho no meu coração, porque ela é uma memória de um tempo de inflexão na minha vida, de uma mudança de fase. Depois disso, nós fizemos aquela obra, aquela congregação prosperar, e o Senhor começou a abrir portas, que nós nem imaginávamos. Veio, depois de alguns anos, um tempo de grande fartura, de grande bênção, e eu tenho certeza que se você não desistir, se você se manter fiel, firme, você vai viver um tempo de grande fartura também. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que você cresça, seja fortalecida no Espírito Santo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative as notificações. E se gostou desse vídeo, já compartilha com mais amigas também. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.